Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vit e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse mini soap. Pra quem tá acompanhando os últimos vídeos já viu que a gente tá fazendo a coleção de mini One Piece, né? Aqui atrás tem até o mini Chopper, mini Sanji e no ano passado eu já tinha feito mini Luffy e mini Zoro, tá? Então o próximo é o Soap e depois vai vir a Nami, tá? Eu fiz uma caixinha de perguntas lá no Instagram e muita gente pediu a Nami e a Robin, então provavelmente elas são as próximas que eu vou trazer, mas muito provavelmente a próxima mesmo seja a Nami, tá? E tiveram muitas sugestões de personagens de One Piece, de outros personagens de outros animes que eu quero trazer também e eu vou tentar, né, continuar trazendo um por semana, igual eu tô trazendo, mas eu não garanto nada, tá? Porque a vida é muito corrida, mas eu vou tentar, eu prometo. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? Eu fiz com muito carinho. E é isso, fique com o tutorial desse mini querido aqui. E a gente se vê na próxima semana. Gente, passando aqui pra deixar um último recado que eu esqueci de falar enquanto eu gravava a introdução. A gente tá quase batendo 2.000 inscritos. 2.000 inscritos, tá bom? Então, se você não é inscrito, já se inscreve, deixa um comentário, deixa seu like, tá? Dê sugestões de outros vídeos que você gostaria de ver por aqui. E quando a gente bater 2.000 inscritos, eu vou trazer uma receitinha especial pra vocês aqui no YouTube, tá bom? Beijo! Vamos começar fazendo as perninhas. E a gente vai começar com um fio verde. A gente vai fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda carreira a gente vai repetir os 6 pontos baixos, tá? Então a gente vai ficar com 6 pontos baixos na segunda carreira. Eu já fiz ali meu primeiro pontinho e vou colocar um marcador para não me perder. Agora eu vou trocar para o fio castanho e na terceira carreira a gente vai fazer 6 pontos baixos novamente. Então a gente só vai fazer ponto sobre ponto sem aumentar e sem diminuir. Já terminei a terceira carreira e cortei o fio. E agora a gente vai trocar pro fio marrom. E agora na quarta carreira a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando assim com 9 pontos baixos no final. Agora que a gente já fez a carreira 4, a gente vai fazer a carreira 5 e 6 só de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Terminei minha primeira perninha, vou cortar o fio e agora é só fazer a segunda perninha idêntica. Mas na segunda perninha a gente não corta o fio porque a gente já vai emendar o corpinho, tá bom? Já fiz aqui a minha segunda perninha e agora a gente vai emendar. Para emendar a gente só engata ali em qualquer ponto. Tenta deixar as emendas das perninhas para um lado só, porque aí depois a gente deixa para trás do corpinho, tá? Então, eu vou engatar ali num ponto aleatório e vou fazer um ponto baixo. E agora a gente vai rodear toda essa carreira das perninhas de ponto baixo. E no final a gente vai ficar com 18 pontos baixos.
Já terminei aqui a minha carreira de número 7 e agora a gente vai fazer da carreira 8 até a carreira 10 com 18 pontos baixos cada uma, sem aumentar e sem diminuir. Já fiz aqui todas as minhas carreirinhas. E agora, na carreira 11, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. E vamos ficar com 15 pontos baixos no final dessa carreira. Terminei aqui a minha carreira de número 11 e agora na carreira 12 e 13 a gente vai só repetir os 15 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Aqui eu já terminei minha carreira 12 e 13 e agora a gente vai fazer a carreira 14 e nessa carreira a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final vamos ficar com 12 pontos baixos. Gente, eu tenho um sério problema na voz, que eu falo muito baixo. E aí, quanto mais eu forço pra falar durante o vídeo, a minha voz acaba ficando rouca durante o vídeo. Então me perdoa se do nada minha voz ficar rouca, tá bom? Terminei a carreira 14 e agora, tá vendo que essas partes da emenda ficaram pra esse lado? E pra fazer a troca pra cabeça e não ficar ali no meio, aquela divisão, eu vou caminhar mais alguns pontinhos. Vou caminhar ali até chegar na lateral, você faz isso no seu. Aqui não importa a quantidade de pontos, não vai fazer muita diferença, tá bom? Agora é só cortar o fio e a gente vai trocar de novo pro fio castanho, tá? Então, vou fazer a troca de cor normal ali. E agora, na carreira 15, a gente vai fazer 12 aumentos. Então, a gente vai fazer um aumento para cada ponto de base, ficando com 24 pontos baixos no final. Agora, na carreira 16, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E nessa carreira, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Terminei aqui minha carreira 16 e agora na carreira 17 a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 36 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, antes da gente continuar subindo o corpinho, vamos colocar um pouquinho de enchimento. Vou usar a pinça ali para me ajudar e vou colocar lá nas perninhas para não ficar difícil depois de colocar.
Já coloquei meu enchimento e agora a gente vai continuar. A gente vai fazer da carreira 18 até a carreira 23 com 36 pontos baixos cada uma, tá? Sem aumentar e sem diminuir. E a gente vai fazer então no total 6 carreiras só retas, só subindo. Agora, antes da gente continuar com a cabeça, vamos fazer o olhinho, tá? Eu vou pegar alguma coisa redonda e vou fazer os 2 círculos no feltro branco para poder fazer a demarcação do olhinho. Agora eu vou pegar esse círculo que eu cortei, vou dobrar ele ao meio e vou fazer um pequeno corte ali no meio dele pra gente poder encaixar o olhinho de trava, tá bom? E agora é só a gente colocar os olhinhos. E a gente vai colocar ali entre as carreiras 19 e 20, com mais ou menos uns 5 pontos de distância um do outro, pontos que estejam visíveis. E ali eu vou pegar a própria agulha que eu tô usando e vou abrir o ponto para poder colocar o olho com mais facilidade. E agora que a gente já colocou o olho, vamos continuar. Agora, a gente vai fazer a carreira 24 e vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E a gente vai ficar com 30 pontos baixos. Terminei a carreira 24 e agora a gente vai fazer a carreira 25. Na carreira 25, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Então, vamos ficar com 24 pontos baixos. Agora, na carreira 26, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e vamos ficar com 18 pontos baixos. E a gente já tá fechando a cabecinha, mas antes de continuar, a gente precisa colocar um pouco de enchimento, tá bom? Agora, na carreira 27, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos.
que antes de continuar, mais uma vez, eu vou colocar enchimento, tá? Nessas partes a gente tem que ir colocando enchimento e modelando a cabeça para deixar ela bem redondinha. Então, vai colocando enchimento aos poucos e vai preenchendo os cantinhos mesmo, tá? Pra a cabeça não ficar deformada. E agora a gente vai fazer a carreira 28 e vamos fazer ali em torno de 4 diminuições, tá? Se você quiser, pode fazer as 6, eu prefiro fazer umas 4 só. E agora a gente já terminou a cabeça, é só cortar o fio e arrematar no anel mágico invertido. Mas antes, coloca um pouquinho mais de enchimento só para dar formato naquela parte de cima para não ficar torto. E pronto, a gente já finalizou a parte do corpinho, tá? E agora a gente vai fazer os bracinhos. Pro bracinho a gente vai usar o fio castanho e vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e a partir da segunda carreira a gente vai fazer só ponto sobre ponto, então a gente não vai aumentar nada, tá? Então a gente vai fazer da carreira 2 até a carreira 7 só de ponto sobre ponto, todas as carreiras vão ter 6 pontos baixos. Já terminei aqui as minhas 7 carreiras e agora a gente vai fechar o bracinho. Eu vou pegar um ponto de um lado e do outro e fazer ali cerca de 2, 3 pontos baixos para fechar essa peça, tá bom? E agora que a gente terminou, é só cortar o fio e fazer o outro bracinho igual, para depois a gente costurar. Agora é só posicionar o bracinho ali na última carreira marrom do corpo, tá? O bracinho vai ficar bem exatamente ali. Posiciona e costura os bracinhos, pegando um ponto no corpinho, um ponto no bracinho, um ponto no corpinho, um no bracinho. E agora vamos fazer o nariz, tá? Com o fio castanho, a gente vai fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e vamos fazer a segunda carreira com 6 pontos baixos também, tá? Então, da carreira 2 até a carreira 4 serão apenas 6 pontos baixos por carreira, sem aumentar e sem diminuir.
Já terminei aqui meu nariz e eu vou colocar um ponto baixíssimo no próximo ponto, só pra deixar tudo bem certinho, pra deixar ele mais retinho. E cortar o fio, tá? Deixa um fio longo aí pra gente poder costurar o nariz no rostinho dele. E agora é só posicionar o nariz com a ajuda de um alfinete, tá? Posiciona ali entre os olhos. E agora a gente vai costurar o nariz. Pra costurar é só pegar um pontinho ali no rosto, um ponto no nariz, um ponto no rosto e ir circulando todo o nariz até finalizar a costura. E agora vamos fazer o cabelo. Para o cabelo, a gente vai utilizar o fio preto e vamos começar fazendo 8 correntinhas. E agora, a partir do segundo ponto, a gente vai fazer aumento triplo, tá? Então, serão 3 pontos baixos para cada pontinho de base. Tá vendo que o aumento dá um efeito muito legal, que forma esse cachinho, tá vendo? E agora, a gente vai repetir, fazer 8 correntes e voltar fazendo o aumento triplo em toda a correntinha. E a gente vai fazer isso até a gente ter 9 mechas, tá? E essa mecha, a gente vai fazer uma, cortar o fio, deixar um fio longo pra costurar. E depois vai fazer outra mecha com 9 mechinhas de novo, tá? Então, serão 2 camadas de cabelo. Aqui é só finalizar e puxar o fio, né? Cortar ele. E como eu falei antes, a gente tem que ter 2 camadas de cabelo. Então, você vai repetir todo esse processo de novo pra gente ter 2 desse. E, gente, eu não sei o que aconteceu com a imagem nessa hora que ela ficou meio fosca, meio embaçada, mas tá tudo bem. Já fiz os meus 2 aqui. E agora, a gente vai posicionar ali mais ou menos na altura, na metade do olho, sabe? Vamos costurar uma camada na carreira 18 e uma na carreira 19, tá? Pra ser mais exata. E aí, você vai ajeitando, distorcendo as mechinhas pra deixar aquela base retinha, tá? Porque fica tudo emboladinho. Então, vai alfinetando ali pra te ajudar e vai prendendo toda essa base que a gente fez na cabeça, pra depois a gente vir costurando. Se você quiser, você pode colar também, não tem problema, tá? Até porque esse tipo de cabelinho, acho que com cola não vai sair tão fácil. Olha, e ali, como eu falei, a gente vai colocar a segunda camada, tá? Ela vai ficar ali por cima da primeira pra deixar o cabelo mais volumoso. Mas primeiro costura uma, depois você posiciona a outra e vem costurando também.
E para fazer a costura é o mesmo esquema, você passa ali um ponto na cabeça, um ponto nas mechinhas, um ponto na cabeça, um ponto nas mechinhas, até o final. Aqui eu já terminei de costurar a minha primeira carreira e eu vou costurar a segunda agora por cima, tá? E é fazer a mesma coisa, você distorce ali, posiciona na cabeça e costura pegando uma ponta na cabeça, um ponto na mechinha. Agora a gente vai fazer o chapéuzinho dele. Pro chapéu a gente vai usar o verde e vamos começar com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel. Na segunda carreira a gente vai fazer 6 aumentos, então a gente vai ficar com 12 pontos baixos. Na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos. Na quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos. Na quinta volta, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos. Na sexta carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos baixos. E agora a gente vai descer algumas carreiras retas. Então, a gente vai fazer da carreira 7 até a carreira 11 só de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Então, no total serão 5 carreiras que a gente vai fazer só de ponto sobre ponto. Terminei aqui o meu chapeuzinho, vou cortar o fio e fazer um arremate invisível.
E agora é só colar o chapeuzinho na cabeça. Se você quiser, você pode costurar também, tá? Eu vou colar porque é mais fácil. Agora é só posicionar, coloca ele mais inclinadinho, tá? Não coloca, tipo, retinho na cabeça, coloca mais inclinado, pra gente deixar um espacinho ali em cima do olho pra gente bordar a sobrancelha também, tá? E agora a gente vai fazer o bordado do chapéu. Para isso, eu vou pegar o fio preto que eu usei no cabelo mesmo, vou abrir ele e pegar esse fiozinho mais fino. E guarda os outros cabinhos que a gente vai usar também, tá? Tudo é muito reutilizável. E agora eu vou introduzir a agulha de tapeçaria ali, mais ou menos no meio do chapéuzinho. Vou colocar no roxinho primeiro, para poder ter onde arrematar depois. Eu vou colocar ali no meio do chapéuzinho. E agora eu vou jogar lá pra trás. Eu vou prender mais ou menos na mesma direção. E quando eu for prender, eu já vou passar ali pro lado, pulando 2 pontos. E fazer a mesma coisa lá na frente. Joga lá pra frente, prender na mesma direção, pulando 2 pontos. E joga ali de novo, pula 2 pontos e vai fazendo a mesma coisa. Nessas mechinhas mais do canto, você vai perceber que elas não ficam paradas no lugar igual aquelas de cima. Então, eu vou colocar um alfinete ali pra segurar e depois eu vou vir colando elas com a cola T6000, tá? Pra ela poder ficar no lugar certinho. E agora que você fez um lado, é só fazer a mesma coisa do outro lado. Como eu falei, eu vou usar a cola T6000 aqui, porque ela tem uma pontinha bem fininha. Essa cola é excelente, eu recomendo muito. E eu vou passar só um pinguinho de cola, porque ela cola demais. E vou passar um pinguinho de cola e colar o fio por cima, e ele vai ficar no lugar intacto. E agora a gente vai cruzar, vou passar ali pro lado ali e vou fazer a mesma coisa, vai pulando 2 pontos, passando pra lá e pra cá, pra fazer esse xadrezinho no capacete. Agora, com outro pedacinho de fio preto que sobrou, daqueles fininhos, a gente vai bordar a sobrancelha. Coloca o fio ali, mais ou menos, em cima do olho. Você vai ver que eu coloquei nessa carreira, mas depois eu fui pra carreira de baixo, pra dar mais expressão, pra sobrancelha ficar mais arqueada. Vou jogar o fio ali pra carreira de cima, passar um pontinho ali pro lado pra fazer aquele arco da sobrancelha, sabe? E depois faz a mesma coisa do outro lado.
Agora a gente vai fazer o óculos do capacete dele, tá? Então, com o fio azul, vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E no final, vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto, só pra fechar esse anel. Vou cortar o fio, e essa parte eu confesso que é bem chatinha, porque é bem pequenininho. E a gente vai ter que arrematar esses fiozinhos, tá? Então, pega a agulha de tapeçaria aí, arremata. E eu vou arrematar passando ali por dentro dos pontinhos. Depois eu vou vir com um pinguinho de cola T6000 e colar também pra essa linha não sair do lugar depois. Lembrando que a gente tem que ter duas peças dessa, tá? Então faz os dois idênticos. E agora, na primeira pecinha, a gente vai pegar o fio cinza, vai engatar ali do lado e vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo em volta dela todinha, tá? Pra poder fazer o acabamento. Agora que a gente fez a volta de ponto baixíssimo, a gente vai fazer ali 5 correntinhas, tá? E vamos cortar esse fio. Esse fiozinho que sobrou lá do início, eu já vou arrematar ele também, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o azul antes, vou passando ali entre os pontinhos e depois eu pingo um pouquinho de cola pra poder esconder. E agora, no segundo, a gente vai fazer só a carreira de ponto baixíssimo em volta e arrematar. A gente não vai fazer aquelas 5 correntinhas. Agora eu vou pegar aquele que tem a correntinha, vou colocar no outro ali e costurar, tá vendo? Aí a gente já formou um óculosinho. E agora é só arrematar o fio também, tá? É só passar um pontinho ali só pra juntar as duas peças. E agora, pega de novo o óculos e você vai engatar o fio ali do ladinho, tá? Na lateral. E agora, sem contar, a gente vai fazer correntinhas que dê volta na cabeça dele toda, tá? Então, vai fazendo ali, depois é só cortar, deixar um fiozinho pra gente costurar, tá? Aí você une uma ponta ali com a outra pra poder formar toda essa faixa do óculos. Vou arrematar todos os fios também, colar tudo pra ficar tudo bem seguro. E agora que a gente já terminou o óculos, é só posicionar ele na cabeça. Eu vou colar com cola de silicone, mas você também pode costurar.
Agora vamos fazer a faixa da cintura. É só fazer 35 correntinhas e arrematar os fios da ponta, tá? Agora é só amarrar em volta da cintura dele. E eu vou passar um pouquinho de cola só pra manter o nozinho no lugar. E por último, a gente vai fazer a bolsinha dele, tá? Vamos começar ali com o fio marrom e vou começar fazendo 5 correntes. A partir da segunda corrente, eu vou voltar fazendo 3 pontos baixos ao longo da corrente. E no último ponto, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Agora, continuando do outro lado da corrente, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento no final. Já iniciando aqui a carreira 2, eu vou colocar o marcador para não perder. E agora, a gente vai fazer da carreira 2 até a carreira 3, só de ponto baixo, tá? Então, a gente não vai aumentar e nem diminuir nada aqui. Agora, é só fazer um ponto baixíssimo no final, cortar e arrematar esse fio marrom. Agora, com o fiozinho bege, eu vou engatar ali na lateral da bolsinha e fazer várias correntinhas até a gente passar por todo o corpinho em volta dele, tá? Essa é a alça da bolsinha. Então, é só você pegar seu bonequinho e medir nele pra poder ver se tá dando certo já. Isso aqui varia muito de ponto pra ponto, então eu não vou passar medidas exatas das correntes, porque tem gente que tem a corrente mais larga, tem gente que tem a corrente mais apertada. A minha, por exemplo, é muito apertada e às vezes não bate e fica pequeno para outras pessoas. Agora é só cortar ali, deixando um pouquinho de fio pra gente costurar. E agora a gente vai costurar essa parte na outra lateral da bolsinha, tá? Então, pra realmente formar a alcinha ali. E depois que a gente costurar, é só arrematar esses fiozinhos por dentro, tá? Arremata ali passando entre os pontinhos, depois você pinga um pouquinho de cola e esse fio não sai do lugar mais. E agora é só vestir a bolsinha nele, tá? Vou colocar por baixo ali pelas perninhas, tá? Você coloca, passa por cima de um ombro e deixa embaixo do outro bracinho. E é isso, gente. O Wosopp tá pronto. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado desse tutorial. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, tá? Isso ajuda muito no engajamento do canal. E é isso, muito obrigada por assistir. Um beijo.